conceito da Marcha com Marcha tem um pouco a ver com toda a experiência que a gente teve durante toda a vida, né? Eu nasci no meio rural, neto de fazendeiros, né? Comecei a ter contato com o cavalo desde cedo e aí resolvi fazer medicina veterinária, sou médico veterinário, tenho a formação e o foco na reprodução e desde 2004 entrei no quadro de árbitro da Associação do Marchador, atuei durante 18 anos e durante esse convívio na raça, tanto como criador, meu pai começou a criar, eu tinha aproximadamente 9 para 10 anos de idade, e esse convívio na criação do cavalo, o convívio nas pistas, em julgamento, rodando todo o Brasil, a gente passa a entender um pouco da raça, não no sentido técnico apenas, mas nas necessidades que a raça tem. Então a gente vê, não só na nossa observação, mas também em conversas com criadores e com peões, com todo mundo que vive a raça, a necessidade de uma orientação no sentido da criação do cavalo. Então o conceito da Marcha com Marcha é muito em cima de criação, né? Tudo que envolve a criação do cavalo, passando por vários aspectos no que diz respeito à parte administrativa, a parte de manejo sanitário, tudo que envolve também acasalamento, treinamento de mão de obra, isso é fundamental para a raça. E a gente já viu muitos casos, a gente acompanhando a raça, criadores que carecem de uma orientação nesse sentido. Então, a gente, numa conversa minha e do meu amigo, irmão Paulo Lobo, também passamos esse período todo juntos no quadro de árbitro, juntos na criação, acompanhando a criação de perto. E aí a gente conversando, a gente teve essa ideia de formar uma empresa que prestasse esse serviço, de tentar ajudar o criador em todos esses aspectos e tudo que envolve depois pista, mercado, isso tudo é consequência de um trabalho muito bem feito de criação, visando sempre a zootecnia, visando sempre a qualidade, nivelando por alto o nível dos animais zootecnicamente e aí, sem dúvida, com toda a parte de manejo, de mão de obra administrativa, nós teremos como consequência um mercado aquecido, nós teremos resultados em pista, mas sempre focando no critério técnico, na zootecnia de alta qualidade. A gente sempre sentiu, vivendo a raça, como a gente sempre viveu aqui na Alcateia, a gente sempre sentiu uma necessidade de uma consultoria, de uma assessoria, que não englobasse somente pontos que fazem parte do todo. Então, não é muita pretensão falar que uma consultoria da Marcha com Marcha ela tente dar um suporte na criação como um todo. Então, a gente já teve, durante esses 48 anos de criação, vários assessores, várias pessoas que prestavam determinadas consultorias aqui, vamos dizer assim, no Criatório Alcateia, no Aras Alcateia, e eu sempre via que o objetivo final, sendo uma sustentabilidade, ninguém falava preocupado nisso. Vinham pessoas muito competentes nas suas áreas, mas para falar somente do que era ou não um animal bom, somente para orientar na parte de equitação, somente para orientar na parte de reprodução, né? E o equilíbrio disso tudo, que seria fazer ou criar ou ter uma empresa, um negócio voltado ao cavalo com sustentabilidade, se preocupando com esses segmentos do negócio cavalo, como também com a parte administrativa financeira, de gestão, ou seja, englobando absolutamente tudo, era necessário. Então, foi essa necessidade, essa visão no meio que a gente participa desde que nasceu, fez com que, um dia, se eu me sentir preparado, eu vou fazer isso. E sempre conversando muito com o André, que sempre foi um amigo, né? Amigo de muito tempo, da família, amigo pessoal mesmo. Meu pai era amigo do pai dele, enfim. A gente sempre conversou sobre isso. Se um dia, quando a gente parar de julgar cavalo, a gente vai abrir uma empresa para prestar consultoria. Quando a gente achar que está na hora, quando a gente achar que está maduro para isso, que pode contribuir ou ajudar de alguma forma.
esse mercado gigantesco aí da criação do Manga Larga Machador. Eu acredito que os criadores de um tempo para cá já têm enxergado muito a necessidade de encarar o cavalo com um pouco mais de seriedade. Não só olhar para a pista, não só olhar para o financeiro, não só olhar para pontos, né, que são gargalos restritivos ou pontos favoráveis da criação, mas olhar como um todo. Um negócio que a causa seria produzir animais superiores ao tecnicamente que o mercado absorve e como consequência isso tudo. Pensando nisso, pensando no conjunto da obra, né, entendendo que qualquer empresa que seja ela tem que sustentar. E para ela, se a gente não pensar a médio e longo prazo, que é a criação, né, zootecnicamente falando, produção animal, em qualquer que seja a escala, em qualquer que seja a espécie, né, a gente tem que pensar a médio e longo prazo. E o cavalo não é diferente. Então, pensando nisso, na sustentabilidade, numa coisa que vem de meu pai, passa por mim, pelos meus irmãos, se Deus quiser, vai para os meus filhos, sobrinhos. O negócio, se ele for autossustentável e der prazer e unir o que um negócio une, por exemplo, dá o retorno financeiro como consequência e não como causa prioritária, eu acho que é um negócio que se sustenta. E a gente hoje, graças a Deus, eu fico tranquilo de dizer que hoje a gente conseguiu um equilíbrio depois de algum tempo, com muita conversa, com muitos erros, com muitos acertos ao longo dessa trajetória. E a gente tem tentado trazer um pouco disso, da experiência do André também, com criação, com julgamento, com essa percepção que ele tem do cavalo, a gente unir força para trazer isso para o criador. Eu acho que é uma coisa que está tendo uma aceitação muito bacana e tem trazido bons frutos aí.